A vingança é um prato que se serve bem quente e com um acompanhamento de drones. Essa foi a filosofia que a Ucrânia seguiu no final de janeiro, quando bombardeou mais de 13 regiões russas, incluindo Moscou e a Crimeia, com drones que deixaram as cidades em chamas. O presidente russo Vladimir Putin provou do próprio veneno. Durante toda a guerra na Ucrânia, ele tem usado esses ataques para devastar seu inimigo. Agora a guerra definitivamente chegou a Moscou, e o caos aguarda a Rússia. Então, o que a Ucrânia conseguiu com seu massivo ataque de enxame de drones? Como a Rússia respondeu? E por que esse ataque é uma demonstração perfeita do karma, atingindo Moscou com força? Em 24 de janeiro, a Ucrânia enviou bem mais de 100 drones para o céu sobre a Rússia. Esses drones estavam em uma missão: causar o máximo de dano possível em Moscou e nos arredores. Operadores de drones ucranianos dividiram seu enorme enxame em 11 regiões russas, no ataque mais significativo da Ucrânia ao território russo desde o início da operação militar especial de Putin. As regiões visadas incluíam Ryazan, onde opera uma das principais refinarias de petróleo da Rússia, Bryansk, Engels e até Moscou. Já há motivos evidentes para a Ucrânia ter realizado esse ataque com drones. De acordo com o Político, este grande ataque é o mais recente de uma série que mostra a crescente capacidade da Ucrânia de atingir alvos dentro da Rússia. A Ucrânia está usando esses ataques para devastar a capacidade de Putin de manter sua máquina de guerra operando. Os depósitos de munição estão sendo destruídos e as refinarias de petróleo fechadas, restringindo o envio de projéteis de artilharia e combustível para as frentes de batalha. O chefe do exército da Ucrânia, general Oleksandr Syrskyi, explicou tudo. Há vários meses, as normas de consumo de munição de artilharia no exército russo foram reduzidas pela metade. Antes, esse número chegava a 40 mil por dia. Agora é bem menor, diz Syrskyi. O ataque de drone ucraniano a Moscou visava interromper as linhas de suprimento russas, uma razão clara e devastadora para a ação. Mas o que exatamente conseguiu com seus mais de 100 drones? Os relatórios começaram a chegar horas e dias após a Ucrânia lançar seu ataque, sendo Ryazan onde obteve alguns dos melhores resultados. Segundo a Reuters, o ataque de drones atingiu instalações de armazenamento de petróleo na refinaria de Ryazan. Essas unidades pegaram fogo, possivelmente desperdiçando centenas de milhares de barris de petróleo e diesel, que a Rússia poderia ter vendido ou enviado para suas tropas na linha de frente. Equipamentos da refinaria foram danificados, incluindo a destruição de um rack de carregamento ferroviário, limitando a capacidade da Rússia de transportar petróleo ao redor de Ryazan, e um hidrotratador foi deixado em pedaços. Esse último equipamento é importante. Os hidrotratadores removem impurezas dos derivados de petróleo, possibilitando seu uso em veículos, tanques e aviões russos. A Rússia agora precisa substituir esse valioso equipamento, senão sua planta em Ryazan se tornará um obstáculo nos esforços de Putin para abastecer seus soldados com combustível. A British Broadcasting Corporation deu mais informações. Ele observa que a instalação de Ryazan é enorme, com 4,8 km², sendo uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia. Imagens verificadas pela British Broadcasting Corporation mostram pessoas fugindo a pé e de carro da refinaria, enquanto uma enorme bola de fogo se eleva ao céu. Supõe-se que a Ucrânia atingiu 2 pontos da instalação de Ryazan. Um incêndio causado pelo ataque de drone ocorreu na entrada norte da instalação, confirmado pela British Broadcasting Corporation, ao comparar placas e o layout da estrada com imagens anteriores da planta. O segundo incêndio, a aproximadamente 2,5 quilômetros do primeiro, atingiu provavelmente as unidades de armazenamento de óleo no lado leste da instalação. E fica pior para Putin. A refinaria de petróleo não foi o único alvo da Ucrânia em Ryazan. Também atingiu a termoelétrica de Novo Ryazan nas proximidades. Essas usinas geram calor a partir de combustíveis naturais, como óleo e gás, para transformar a água em vapor. O vapor aciona turbinas, gerando eletricidade. É provável que a usina térmica tenha sido essencial para manter a refinaria de petróleo de Ryazan funcionando. Assim, com a usina offline, a própria refinaria fica paralisada. O ataque bem-sucedido em Ryazan já seria um grande triunfo para a Ucrânia, mas Kiev estava só iniciando. Moscou também era um alvo-chave.
O prefeito da cidade, Sergei Sobyanin, afirma que a Ucrânia atacou a cidade diretamente entre a noite de 23 e 24 de janeiro. Sobyanin afirma que a Rússia se defendeu bem, declarando que as forças de defesa aérea repeliram um ataque de drones nos distritos de Kolomna e Romansky, na região de Moscou, e que os drones voavam em direção à capital. Embora os drones não tenham sido bem-sucedidos, ainda causaram estragos na capital russa, forçando a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia a suspender as operações nos aeroportos de Zhukovsky, Funakovo e Domodedovo. As autoridades não deram razões específicas para as suspensões. O porta-voz da Agência Federal de Transporte Aéreo afirmou que restrições temporárias foram impostas à operação dos aeroportos Sheremetyevo, Domodedovo, Vukinovo, Zhukovsky e Kaluga, para garantir a segurança dos voos de aeronaves civis. A agência citou 5 aeroportos, mas outros relatórios mencionaram apenas 3. Traduzido da propaganda russa, esse conflito de detalhes nos diz duas coisas. O extenso ataque de drones da Ucrânia atingiu uma área maior da província de Moscou do que a Rússia admite publicamente. Além disso, os drones provavelmente causaram mais danos do que Moscou admitiu, levando ao fechamento dos aeroportos. Os ataques massivos de drones da Ucrânia continuaram, visando também a região de Bryansk. Você pode se lembrar disso como a região de fronteira que a Ucrânia tentou invadir em março de 2023, quase como um precursor da contra-invasão muito mais organizada de Kursk em agosto de 2024. A região ainda é um claro alvo para Kyiv. O ataque noturno de drones da Ucrânia atingiu a fábrica de microchips Kremlin-L, em Bryansk, segundo a Agência de Notícias da Rússia, que relatou danos. 6 drones atacaram Kremlin-L na noite de 24 de janeiro, danificando parte das instalações de produção e o armazém de produtos acabados. Não foram relatadas vítimas no ataque, mas é óbvio porque a Ucrânia mirou a fábrica. Impressionantes 94% de sua produção são para o Ministério da Defesa russo, com a fábrica criando componentes-chave usados em alguns dos sistemas de mísseis mais poderosos da Rússia. Estes incluem o moderno sistema de defesa aérea S-500, as unidades Pantsir e os mísseis de cruzeiro Kalibr da Rússia. A RBC Ucrânia afirma que a instalação produziu chips para os mísseis nucleares Iskander da Rússia, além de chips para drones, radares e sistemas de guerra eletrônica. Eliminar a instalação significa que ela não pode fornecer os chips necessários para fazer esses sistemas funcionarem. O efeito cascata é que a Rússia tem menos mísseis para atacar as cidades ucranianas, temporariamente, e suas defesas aéreas estão menos aptas a repelir futuros ataques da Ucrânia em território russo. Esses foram os 3 principais resultados do grande ataque de drones da Ucrânia em 24 de janeiro. Porém, outras regiões tiveram que se defender do enxame de drones, nem sempre com sucesso. De volta a Ryazan, a refinaria de petróleo e a usina termoelétrica da região não foram os únicos alvos dos drones da Ucrânia. De acordo com a RBC Ucrânia, os drones provocaram cerca de 10 explosões no centro regional de Ryazan, sobrecarregando os sistemas de defesa aérea russos na tentativa de detê-los. É possível que a Ucrânia tenha mirado na base aérea militar de Diaghilevo, nos arredores de Ryazan. Não se sabe se o ataque foi bem sucedido, mas provavelmente a Ucrânia mirava nos aviões T-95 e T-22 estacionados na base, além da planta de reparo de aeronaves 360 nas proximidades. Eliminar aeronaves e limitar a capacidade da Rússia de reparar aviões danificados teria o efeito cascata de aliviar a pressão constante causada pelos ataques de bombas planadoras da Rússia nas cidades da Ucrânia. Segundo o governador da região, os destroços do drone em Ryazan atingiram uma casa particular. Em Saratov, ainda mais drones ucranianos estavam causando estragos. De acordo com a mídia russa, a Ucrânia tentou atacar uma refinaria de petróleo na região com drones, causando até 7 explosões que foram ouvidas na cidade e nos arredores. Parece que essa parte do ataque foi conduzida pelos drones Lute e Boba da Ucrânia, sendo este último um drone kamikaze que explode ao impactar com seu alvo. Os ataques forçaram o acionamento de mais um alerta de ataque aéreo em Saratov, colocando as unidades de defesa aérea russas em superatividade. Por fim, a Rússia afirma ter ocorrido ameaças de ataque com drone em Tatarstan.
uma república russa a cerca de 1.100 quilômetros da Ucrânia. O ataque não teve sucesso, mas talvez não precisasse, já que a Ucrânia atingiu uma grande refinaria de petróleo na região com drone em 11 de janeiro. A resposta da Rússia foi a eliminação perfeita de cada drone que atacou. Pelo menos é isso que os mercadores de propaganda de Putin gostariam que você acreditasse. Independente da região, os relatos russos sobre os ataques eram sempre os mesmos: drones derrubados e nenhuma baixa. A Rússia afirma ter destruído 37 drones em Briansk e outros 20 em Ryazan. 17 drones foram abatidos em Kursk, outra região alvo da Ucrânia, provavelmente apoiando suas tropas no Oblast. O mesmo número foi abatido sobre Saratov. Mais 7 drones caíram sobre Moscou, assim como 6 em Belgorod, e um total de 7 em Voronezh, Tula e Oriol. Além disso, a Rússia abateu um drone ucraniano sobre a Crimeia, ocupada, e posteriormente afirmou ter destruído outros 3 sobre Leningrado. A Rússia afirma que um total de 115 drones não alcançaram seus objetivos. Os destroços em chamas de uma refinaria em Ryazan, aeroportos fechados perto de Moscou e a planta de microchips destruída em Briansk contrariam essa avaliação. Como de costume, a Rússia está negando que a Ucrânia teve algum impacto, sendo evasiva sobre danos materiais, focando em como suas defesas aéreas lidaram facilmente com o enxame. Putin diz para ignorarmos o impacto real do grande ataque ucraniano, mas isso é impossível. Afinal, 24 de janeiro não foi a primeira vez que a Ucrânia mostrou ser capaz de atingir a Rússia em seu coração. Houve precursores para este grande assalto. Em 26 de novembro de 2023, a Rússia afirmou que a Ucrânia atacou Moscou com uma frota de pelo menos 24 drones. A Rússia afirmou ter derrubado todos os drones com seus sistemas antiaéreos, com a maioria caindo sobre Tula, Kaluga e Briansk, como de costume. A Ucrânia não comentou sobre o ataque ou as alegações da Rússia de que destroços de um drone destruído feriram uma pessoa em um prédio em Moscou. Talvez estivesse apenas testando as defesas aéreas da Rússia neste ataque menor. Em 10 de novembro de 2024, quase um ano depois, a Ucrânia lançou outro enxame de drones em direção a Moscou. Desta vez, a força que atacava Moscou incluía 34 drones, que forçaram o desvio de voos de 3 dos principais aeroportos de Moscou e feriram pelo menos 5 pessoas. Além dos 34 drones, a Ucrânia atacou a Rússia Ocidental. Com umas 50, a Rússia afirmou ter lidado com o ataque. O Ministério da Defesa chamou isso de uma tentativa de Kiev de realizar um ataque terrorista. Claro, disse isso, ignorando convenientemente que a Rússia também lançou 145 drones contra a Ucrânia na mesma noite. Esse fato nos dá uma pista para responder à próxima pergunta. A Ucrânia incendiou Moscou e suas regiões circundantes com seu enorme ataque de drones em 24 de janeiro, por vingança. A Ucrânia, corretamente, aponta que ataques a refinarias de petróleo ou plantas de processamento de microchips danificam a máquina de guerra russa. Isso alivia a pressão nas linhas de frente, limitando o combustível enviado às tropas russas e impedindo Putin de construir armas usadas para bombardear cidades ucranianas. O bombardeio das cidades ucranianas é crucial. A Ucrânia está atacando o território russo porque Putin dedicou toda a sua operação militar especial a isso. Fazendo a mesma coisa com a Ucrânia, o karma está voltando para o presidente da Rússia. Na verdade, no mesmo dia em que a Ucrânia lançou seu ataque de drones, também surgiram relatos de que a Rússia havia realizado um ataque de drone perto de Kiev. Esse ataque matou pelo menos 3 pessoas, todas civis, além de danificar um prédio residencial, alguns prédios comerciais, vários carros e 8 casas. Esses tipos de ataques às cidades ucranianas têm sido uma característica da abordagem de Putin para a guerra. Enquanto seus soldados morrem aos montes participando de ataques em ondas humanas no solo, Putin envia mísseis e drones para bombardear as cidades que ele quer tomar. Há muitos exemplos. Mencionamos anteriormente que o ataque de drone da Ucrânia a Moscou em novembro de 2024 foi uma resposta à Rússia, que enviou mais de 140 drones para atacar seu território em junho de 2024. A Rússia atacou Kiev e Kharkiv com mísseis. Fragmentos de um míssil que a Ucrânia destruiu no ar caíram em um prédio em Kiev, e uma das bombas que a Rússia disparou em Kharkiv penetrou as defesas aéreas e matou um civil 3 meses atrás.
A Rússia havia mirado Kiev com outra série de ataques. Kharkiv ainda sofre ataques frequentes, possivelmente porque Putin crê que suas tropas possam capturá-la. Julho de 2024 também viu uma onda de ataques, alguns novamente mirando Kiev, com outros atingindo regiões de Pokrovsk e Kryvyi Rih. Os ataques ocorreram quando as pessoas iniciavam o dia, segundo Denise Brown, coordenadora residente da Organização das Nações Unidas na Ucrânia. Ela afirmou que dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas nos ataques, que também provocaram grandes danos a um hospital infantil no centro de Kiev. Este é apenas um exemplo dos inúmeros ataques de Putin às cidades ucranianas. O ataque de drones de Kiev em 24 de janeiro trazia uma mensagem clara: podemos atingir suas cidades e capital tão forte quanto você atinge as nossas. Esta não é a única consequência que Putin enfrenta devido à sua operação militar especial. Durante a maior parte de 2024, a Rússia também alveja a rede elétrica da Ucrânia. O objetivo de Putin é cortar a energia das cidades da Ucrânia para aterrorizar seus residentes. E quando esses ataques ocorrem durante o frio congelante do inverno? A Rússia atacou a rede elétrica ucraniana 9 dias antes do ataque de drone da Ucrânia em Moscou. O ataque russo incluiu mais de 40 mísseis, dos quais cerca de 30 foram abatidos pela Ucrânia, junto com 70 drones de ataque, de acordo com a National Broadcasting Company News. Este ataque russo à rede de energia da Ucrânia foi mais bem sucedido que muitos outros. A estatal de energia Ucrânia Ergo anunciou cortes de energia em várias cidades, incluindo Sumy, Kharkiv e Kirov, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explicou por que esses locais foram alvos. Em pleno inverno, o objetivo da Rússia segue o mesmo. Nossa infraestrutura energética, afirmou ele, e está certo. As temperaturas em Kiev podem cair até -7 graus Celsius em janeiro, com os ataques russos à rede elétrica visando impedir que os ucranianos aqueçam suas casas. A Agência Internacional de Energia Atômica, afirma que os extensos ataques à rede elétrica russa elevam o risco de um acidente nuclear. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica General, Rafael Mariano Grossi, afirmou que um acidente nuclear pode ocorrer devido a um ataque direto a uma usina ou uma interrupção no fornecimento de energia. Talvez esse seja o objetivo de Putin. Em vez de usar as armas nucleares contra a Ucrânia, como ameaçou durante a guerra, Putin está tentando criar uma situação tipo Chernobyl com seus ataques à rede elétrica. A Ucrânia atacou as refinarias de petróleo russas em 24 de janeiro. Esses ataques ganham um novo contexto agora. Os ataques não só limitam o fluxo de petróleo e diesel para as tropas russas na linha de frente, como também dificultam o fornecimento de combustível para a população russa. É mais calmo para Putin novamente. A Ucrânia tornará a vida mais difícil para os russos se sua rede elétrica for atacada. Por fim, talvez seja a principal razão para a Ucrânia ter atacado Moscou com drones. Vingança pelas inúmeras baixas civis causadas pela abordagem de Putin na guerra da Ucrânia. Segundo a estatista, entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, registrou 12.456 mortes de civis na Ucrânia. Além disso, os contínuos ataques russos com mísseis, drones e bombas planadoras às cidades ucranianas resultaram em mais 28.382 feridos. Agravando a situação, 669 mortos eram crianças, além de 1.833 feridos. A Rússia intensificou seus ataques a civis em resposta às tentativas de defesa da Ucrânia. A Organização das Nações Unidas relata que em setembro de 2024, 208 civis ucranianos morreram e 1.200 ficaram feridos em ataques russos, provavelmente em resposta à contra-invasão ucraniana em Kursk. A Ucrânia não visa civis em seus ataques retaliatórios, mas mira cidades e instalações militares russas dentro da Rússia, em resposta às ações prévias de Putin. Ele atingiu cidades ucranianas, atacou redes de energia e matou milhares de civis. Em 24 de janeiro, a Ucrânia apenas retaliou Putin com seu próprio veneno, e mais está por vir.
5 dias após o ataque de drones ucranianos devastar Moscou e arredores, a Ucrânia lançou um novo ataque a uma refinaria de petróleo na cidade de Kostovo. A mais de 800 quilômetros das linhas de frente da guerra, essa refinaria foi atingida por 4 drones, causando danos significativos à instalação. Zelensky afirma que, a partir de outubro de 2024, a Ucrânia terá capacidade de produzir anualmente 4 milhões de drones próprios. Essa escala pura de produção indica que 2025, provavelmente, reserva muito mais ataques de longo alcance em território russo. Putin terá que enfrentar os ataques de drones à medida que a Ucrânia leva a guerra iniciada por ele para mais perto do povo russo. Kiev apenas retribui a Putin o que ele fez durante toda a guerra. Não há motivos para não fazer isso. Mas o que você acha do grande ataque de drones da Ucrânia a Moscou e áreas próximas? Isso mostra a Ucrânia no auge de sua proeza aérea, ou esse ataque foi apenas um prenúncio do que está por vir para a Rússia, enquanto a Ucrânia se dedica a construir cada vez mais drones? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários. E obrigado por assistir ao vídeo.